Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 109º Dr. Apple News, aquele resumão de notícia sobre Apple para você, feito com muito carinho, com muita ajuda do Antônio Andrade, Renato Azan, Gilberto, muita gente mandando sugestão de pauta. Obrigado a todos vocês e também a vocês que assistem, compartilham, aquela ladainha de sempre, principalmente aí ao Eric, ao Walter, a Carmen, que está sempre aqui no canal comentando. Muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos para as notícias dessa semana. A gente tem notícias históricas, como essa aqui de 12 de agosto de 81, quando a IBM lança o seu primeiro PC, o seu primeiro computador pessoal, entrando na batalha, entrando na guerra aí com a Apple. Então marca o início dessa batalha saudável que ajudou todo mundo a evoluir aí com os nossos computadores, mas foi o início aí dessa guerra, desse ódio mortal que o Steve Jobs tinha da IBM naquele começo, né? Depois, no mesmo mês de agosto, só que no dia 8, só que lá de 97, muitos anos depois, o Steve Jobs já tinha saído da Apple e estava voltando, né? Porque a Apple estava a 90 dias da falência. E o Steve reformulou a empresa da cabeça aos pés, né, desde o início, inclusive trazendo a agência original, a agência de propaganda, de volta, que o John Sculley tinha dispensado, a TBWA, o Jobs trouxe de volta e lançaram essa campanha icônica, talvez a campanha uma das campanhas mais notáveis aí da propaganda mundial, a Think Different, uma campanha enorme e que trouxe um frescor aí para a Apple com esse retorno do Jobs, né? Depois, lá em 2006, no dia 7 de agosto de 2006, a Apple entra com o Mac Pro ou Mac Pro, foi o avô desse ralador de queijo que nós temos hoje, né? Uma coisa esperada na outra, na verdade, né? É meio parecido. Era uma máquina espetacular, tá? Essa máquina é realmente muito poder, muita capacidade de upgrade, né? Você tinha essa alavanca aqui na parte de trás, inclusive dava para pôr um cadeado aqui, onde você levantava e essa tampa lateral você removia, tinha acesso a todos os componentes de uma forma muito organizada. Era uma máquina linda, super potente. Eu lembro de trabalhar na assistência nessa época e a gente tinha bastante máquinas dessa, com muitos profissionais usavam essa máquina, desde o processador da G4 e tal, G3, G4, não, G3 acho que não teve, né? G4, G5 e aí depois para Intel, né? Realmente uma máquina espetacular. Bom, mas vamos lá. Tivemos essa semana mais um update para o Mac, né? Mais um update 11.5.2, é importante que faz o backup, faz a atualização da máquina, né? O interessante é que nesse backup a Apple não especificou o que foi mudado, disse que é só update, correção de falhas e tal, mas não especificou o que é, geralmente ela especifica. Enfim, deve ter encontrado algum buraco aí que taparam e já trouxeram essa atualização. Beleza, muito bom, tomara que continue assim. É um pouco chato essa frequência de atualizações, mas é importante que a gente faça, manter a máquina direitinho, né? E talvez a gente tenha aí o Brandon Shanks dizendo pra gente que talvez a gente tenha em breve aí o iOS 14.8. Óbvio que isso vai acontecer, não precisa ser, né, muito... É bem previsível que isso vai acontecer cedo ou tarde, né? Ele não diz quando, mas em breve a gente vai ter uma outra atualização também para o iPhone e para o iPad. Agora o nosso oráculo oficial, o Ming-Chi Kuo, está dizendo aí com relação ao MacBook Air. A linha toda está sendo redesenhada, né, tanto por dentro quanto por fora. Estamos vendo a mudança dos processadores, deixando o Intel e começando a utilizar o Apple Silicon, M1 e etc. E a gente está vendo também uma mudança de design dos equipamentos, da carcaça, da parte física mesmo dos equipamentos. Vamos ter uma reformulação do MacBook Pro ainda esse ano, já tivemos do iMac, mas no meio do ano, e provavelmente no ano que vem, como ele está dizendo, na metade do ano que vem, teremos também uma reformulação do MacBook Air, com cores, etc. Provavelmente a mesma ideia do iMac aí para a galera, o uso normal, né, o uso cotidiano da máquina. Bom, essa é uma outra notícia. A gente falou na semana passada a respeito desse plano da Apple de fazer uma análise tanto do iCloud, né, das fotos do iCloud, quanto das mensagens trocadas, as fotos trocadas pelo aplicativo Mensagens. Teve um bafafá bem grande na internet, muita gente falando a favor, muita gente falando contra, preocupado, na verdade, com esse tipo de tecnologia e com a privacidade das pessoas, né. A Apple veio a público para dizer que essa questão da análise das fotos nas mensagens só vai acontecer em equipamentos que tiverem um Apple ID de uma criança e estiverem dentro de um
controle parental, né, dentro do family sharing, compartilhamento familiar, né, como eles chamam em português. Então ela veio dizer isso, que não, nas mensagens não acontecem para todos, mas nas fotos acontecem para todos que colocam as fotos no iCloud, a análise acontece. Então tem muita gente aí preocupada, não por conta da intenção, mas a forma como isso está acontecendo, né? Muita gente se pronunciando a respeito disso. E a gente ainda vai ver mais desenrolar dessa história, porque a gente está justamente nesse momento, né? A gente tem visto pontos chaves, né, para a gente decidir, para a gente escolher abrir mão de privacidade, abrir mão de liberdade, enfim, a gente está nesse momento de decisão mesmo da humanidade como um todo, né? A gente vê esses movimentos em vários países acontecendo ao mesmo tempo, talvez por conta dessa universalização da tecnologia, né? Muito louco, muito legal a gente ver a humanidade passar por isso. Vamos ter que decidir de alguma forma, né? Alguma coisa vai ter que ser resolvida. A gente tem esse outro movimento com relação a abertura das lojas, né, a questão da segurança dos aparelhos, aquela coisa toda que a gente também vem comentando aqui no Dr. Apple News, um outro assunto importantíssimo para a gente lidar, e a gente está vendo aí um projeto de lei lá no Senado americano querendo obrigar o Google e a Apple a aceitar a instalação de programas da onde quer que venha, sem nenhum tipo de análise prévia ou cuidado com relação à programação. É temerário, eu como opinião aqui, eu acredito que é temerário isso com relação à segurança. A gente já tem problemas no iPhone mesmo passando por todos os critérios, imagina se abrir, né? Aí vai virar como é no Android, que é uma terra sem lei, né? Você tem muitos problemas, tem muitas coisas boas, mas também tem muitos problemas lá no Android por conta dessa abertura maior aí de instalação, né? Corre mais risco. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Um outro assunto aí com relação a disputas jurídicas, a Apple estava numa disputa há muito tempo com essa empresa, a Corlium, a respeito de um sistema que eles inventaram de alugar um iPhone virtual, vender um iPhone virtual, apenas o sistema, mas para teste, para desenvolvedor, e estava uma brigaiada danada na justiça com relação a isso. A Apple viu que ia perder a ação e entrou num acordo, então essa ação aqui já deve ser extinta, deve ser arquivada por conta de um acordo entre as duas partes aí que obviamente a gente não sabe. Talvez mais para frente a gente saiba desses detalhes, mas enfim, é um acordo que chegou com relação a essa disputa entre a Apple e essa empresa Corlium. Bom, iPhone e iMac talvez tenha já o processador de 3 nanômetros em 2022. Lembra que a gente falou na semana passada que já começaram as produções em massa desses processadores bem pequenininhos? Então é bem capaz que em 2022 ou em 2023 a gente já tenha equipamentos já dotados com esse processador menor, dando mais espaço para a bateria. A gente tem visto em outras notícias, em outras informações, outras fontes, né, dizendo que a Apple está nessa busca de minimizar o tamanho dos componentes para poder aumentar a bateria. Já tem feito um trabalho muito bom de software, né, para otimizar a bateria, mas se conseguir aumentar o tamanho, aumentar o poder dentro da bateria, obviamente vai ser muito melhor. O WhatsApp, uma notícia interessante aqui do WhatsApp, ela está começando a liberar uma ferramenta para poder fazer a migração entre Android e iOS e vice-versa, o que não era possível. A hora que você saía de um Android para o iPhone ou vice-versa, você perdia todo o seu histórico de conversas, né? Então a WhatsApp, a Facebook está trabalhando aí finalmente, né, para poder criar uma ferramenta que faça essa migração sem problema nenhum e aí você fica livre para poder usar o sistema que você quiser, né? Essa notícia foi o Gilberto que mandou para mim, lá do Velho Mundo, não é, a respeito desse metaversum, seria um sucessor da internet. A gente já teve algumas tentativas de fazer esse tipo de sistemas, né? Tinha aquele jogo Second Life, tem vários filmes, né, que tratam desse assunto, as pessoas que passam mais tempo numa vida online do que na vida real, entre aspas, né? Enfim, e esse assunto está voltando à tona lá no Vale do Silício, já estão trabalhando num mundo paralelo, onde possa ter as próprias leis, possa ter a própria moeda, possa ter os próprios serviços, etc. E as pessoas vão se conectar de alguma forma tecnológica a esse mundo.
Quem lembra do filme Wall-E, né? Aquele filme do robozinho que mexia com lixo e tal. E aí os seres humanos estavam todos sentados numa poltrona super confortável flutuante, e era só apertar um botãozinho que tudo resolvia, né? Mais ou menos isso que está sendo proposto. Mas é uma ideia que é recorrente. É óbvio que com a tecnologia melhorando, a chance disso acontecer é grande, e a adesão eu tenho certeza que vai ser muito grande também, né? Se for pensar aí na atitude, né, no comportamento das pessoas hoje em dia com relação à tecnologia, muita gente ia viver só nesse metaverso, né? Vamos ver o que vai acontecer para frente, né, nesse mundão. Eu não costumo trazer equipamentos, né, para não ficar fazendo propaganda e tal, mas eu achei muito interessante esse aqui da Satechi, não sei como é que pronuncia exatamente, se alguém souber, por favor, me ajuda aqui nos comentários, mas um hubzinho para os iMacs novos, onde você consegue trazer os conectores para frente. A Apple não vai fazer isso de forma nenhuma, porque acha feio os conectores pendurados, e com certeza né, não é uma solução de design muito boa, a não ser que você tenha pendrives tão bonitos como esses aqui, né? Os meus não são tão bonitos assim, mas é uma solução interessante para quem necessita dessa facilidade e não está nem aí com design, né? Então você coloca esse hubzinho, traz as portas para frente e aumenta a sua capacidade, que é muito legal para esses iMacs coloridinhos, que são poderosos, mas tem poucas portas de conexão. E aqui, para poder encerrar de uma forma mais leve aqui com vocês, muito legal também, eu agradecer ao Gilberto que também mandou essa notícia para a gente. Na verdade é uma empresa lá da Lituânia, pessoas designers, né, de sites lá da Lituânia, que estão fazendo uma espécie de transposição dos sites que nós temos hoje em dia, dos serviços que nós temos hoje em dia, lá para a década de 90, né, onde a gente usava esses disquetes, lembra dos disquetes? Então eles estão refazendo, né, só por brincadeira, como que seria o Facebook lá, utilizando o navegador Netscape no Windows, né, olha só que ia ser bem legal, né? Eu lembro muito quando a internet era dessa forma, olha o Twitter como é que seria. E era bem isso mesmo, era um carnaval de cores, de fontes diferentes, de GIFs animados, de separadores de linha que ficavam animados também, né? Olha como é que seria o WhatsApp. Quem que lembra aí do ICQ ou ICQ, que começou também mais ou menos assim. Olha, bem legal, um trabalho bem bacana aí, para a gente poder finalizar o nosso news dessa sexta-feira com uma notícia mais leve, depois de coisas bem importantes que a gente tem que aí pensar e decidir o que vai acontecer com o futuro da nossa tecnologia, né, pessoal? Então eu fico por aqui, agradeço a todos vocês e peço a vocês a visitarem o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que nós temos lá, para vocês poderem aproveitar melhor o equipamento que vocês têm em mãos, tirar maior proveito, ganhar tempo, ganhar produtividade no seu dia a dia. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.